Bom, vou dar a palavra então para a doutora Ana Nevares. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite à doutora Kátia para mais esse evento aqui do Fórum de Direito de Família, que é um evento tão dinâmico, né, que nós falamos aqui, mas abrimos perguntas, então sempre me sinto muito acolhida aqui no sentido do debate acadêmico. Dizer que é um prazer estar aqui com o meu amigo Anderson Schreiber, professor Rolf, que veio nos brindar aqui, uma surpresa, né, muito boa, e Luiz Cláudio Guimarães, doutora Vera, então queria cumprimentar todos na mesa. E nós vamos hoje debater um tema muito interessante, né, muito importante, que é o tema do planejamento sucessório. Então, eu propus ao Anderson que a gente dividisse esse tema, eu falando sobre o testamento e o Anderson falando sobre instrumentos contratuais em relação ao planejamento sucessório. Então, a gente vai tentar abordar aqui essa temática. Vou ver se eu consigo me organizar aqui com esse... consegui. Bom, o testamento, como todo mundo sabe, acho que é o instrumento por excelência do planejamento sucessório, né? E a gente tem escutado muito falar de planejamento sucessório. Muitas vezes as pessoas já chegaram no meu escritório assim, olha, eu vim aqui fazer uma holding patrimonial. Eu falei, mas como assim fazer uma holding patrimonial? O que você pretende com essa holding patrimonial, né? Então, não, porque eu escutei falar, meu vizinho falou que foi ótimo, né, uma coisa excelente, então eu vim aqui fazer uma holding patrimonial. Então, a gente está escutando muito falar do planejamento sucessório, né? E as pessoas, às vezes, estão assim, um pouco caindo de paraquedas em cima dessa questão do planejamento sucessório, e muitas vezes a coisa é muito mais simples do que pode parecer. E nem sempre os instrumentos que estão à disposição são, vamos dizer assim, adequados para aquele caso concreto. Então, por isso até que estudar o planejamento sucessório é um tema difícil, porque depende do caso concreto, né? A gente tem que estudar os instrumentos, conhecer o direito civil, conversar muito com o direito societário, com o direito tributário. Então, não dá para fazer só uma ponta, tem que fazer uma ponta. São várias pessoas que têm que andar juntas para falar do planejamento sucessório. E, realmente, cada caso vai ensejar uma determinada situação. E, muitas vezes, aquela coisa muda, né? Porque, às vezes, acontecem fatos que tem que mudar o planejamento sucessório. Às vezes, só a eleição do regime de bens do casamento já é um planejamento sucessório, não é? Porque, por força do regime de bens, vai existir uma determinada regra sucessória com base no Código Civil. Então, tudo isso para a gente ponderar que esse é um tema que é complexo, mas que também pode ser simples, não é? E que é muito casuístico. Então, a nossa intenção aqui é passar com vocês os instrumentos, as ferramentas e ponderar casos concretos, enfim, trazer aqui algumas experiências concretas. E aí, meu tema é o testamento, que é o ato por excelência do planejamento sucessório, previsto no Código Civil, artigo 1857, é o artigo, então, que abre o livro sobre sucessão testamentária. E o caput, onde, como vocês estão lá vendo, diz que toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens ou parte deles para depois de sua morte. E o parágrafo 2º diz que são válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas se tenha limitado. Então, o que eu queria aqui exaltar é que o testamento, em verdade, serve a múltiplos interesses do testador. É verdade que ele tem, na sua essência, as cláusulas de cunho patrimonial, vamos dizer assim, são as mais corriqueiras, mas ele trata-se de um ato com efeito causa-morte. Então, ele tem múltiplas finalidades, né? Eu posso, através do testamento, estabelecer a tutela de um filho, o reconhecimento de um filho, estabelecer disposições de natureza pessoal. Se eu for um artista, por exemplo, eu posso estabelecer como que eu quero que determinadas obras sejam divulgadas.
Então, o testamento é um ato de eficácia múltipla e, portanto, ele serve a vários objetivos do testador que tenham esse efeito causa-morte. Eu gosto muito de contar uma história que quem já... dando aula, em palestra, eu sempre conto essa história. Foi um caso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, de dois colégios muito famosos, que era o Colégio Ginck, ali no Jardim, na Visconde Albuquerque, e o Chapeuzinho Vermelho, que era uma outra creche também da mesma dona. Então, o que ela estabeleceu no testamento? Que eram sociedades, ela pulverizou as cotas sociais, determinou várias pessoas que iam recolher aquelas cotas sociais, e, no final, a última cláusula do testamento dela é dizendo assim: determino que sejam encerradas as atividades escolares do Chapeuzinho Vermelho do Ginck, respeitado o ano letivo do meu falecimento. Então, vocês imaginem o drama que não foi essa cláusula, né? Primeiro que ela já estabeleceu uma situação bem difícil, porque ela pulverizou por tantas pessoas as cotas sociais, que a gente sabe que muito dono dá problema, né? Condomínio com 2 já dá problema, imagina com 30, né? Então, ela queria mesmo que encerrasse. Então, ela conseguiu, determinou várias pessoas para serem os novos donos da sociedade e, no final, estabeleceu essa cláusula mandando fechar a escola. E, realmente, acho que esse é um caso muito emblemático que dá para a gente perceber como o testamento pode ser mais complexo, vamos dizer assim, atender a outros objetivos do testador, como pode repercutir na vida dos vivos, né? Porque a pessoa falece, a finitude está aí para todo mundo, a gente não vai falar dos mistérios da vida, mas chegará a todos. E os vivos é que ficam com aquele testamento para cumprir, né? Então, essa que é a grande verdade. Então, esse caso foi um caso emblemático. Então, para demonstrar para vocês essa multiplicidade dos testamentos. Bom, e aí eu queria ponderar o testamento nessa visão dele como um instrumento para o planejamento sucessório, vantagens e desvantagens. Em primeiro lugar, o testamento é um ato unilateral, né? Aqui no Brasil não existe testamento a 4 mãos, a 6 mãos, então o testamento é um ato unilateral. Uma vez eu peguei um testamento, era um casal português que lavrou um testamento numa cidade do interior do Rio de Janeiro, ele e ela, testador 1, testador 2. Eu falei, meu Deus, né? Então, completamente... Nunca imaginei que eu fosse encontrar... A gente dá as aulas de sucessão, né? E acha que coisas vão ficar... Nunca que você vai ver. Eu vi um testamento de mão comum. Eu falei, é nulo o seu testamento, né? Com pena. Então, no Brasil não existe o testamento de mão comum. É um ato unilateral. E isso tem desvantagens, porque muitas vezes o patrimônio da pessoa está imbrincado, está conectado com o patrimônio de outras pessoas. Então, o fato dele ser um ato unilateral, em algumas situações, ele pode realmente configurar uma desvantagem, porque você gostaria de dispor daquele patrimônio, mas está sempre fazendo alguma referência, alusão a um outro patrimônio que não é seu. Então, pode ser uma desvantagem, mas fato é que o testamento é em si um ato unilateral. Uma pessoa faz o seu testamento. E ele é um ato revogável, o que talvez seja uma vantagem para o planejamento sucessório, né? E principalmente por força do envelhecimento. Nós temos que estar muito atentos com o fato de que a população está cada vez mais envelhecendo, né? Estamos vivendo muito. E se o direito civil não se atentar para esse fato, ele vai ficar um direito civil para trás, porque não vai atender a uma boa parte dos cidadãos brasileiros que estão cada vez mais envelhecendo. E esse lado é um lado interessante. Às vezes eu chego no meu escritório, vem alguém que vem aqui para doar todos os bens para os meus filhos, né? Eu falo, mas um minuto, né? Vamos pensar com calma sobre isso, porque antes de doar, você também tem que pensar na pessoa, né? Às vezes as pessoas estão afoitas, querendo doar, querendo resolver, a família já está brigando, mas as pessoas têm que pensar em si. Antes de tudo, claro, porque você está bem significa também que a sua família vai estar bem, né? Então, nem sempre essa ideia de sair doando tudo, fazendo tudo, é uma ideia produtiva. Pode ser em alguns casos, é só que a gente tem que pensar com calma nessa questão. Então, o envelhecimento é um fato muito atual. E o testamento, nesse ponto, ele é um ato interessante, porque como ele é revogável, a pessoa vai vivendo
fases, coisas, e que pode, eventualmente, então, mudar o testamento, né? Revogar, fazer outro, não tem problema. Pode fazer 10 testamentos, 20 testamentos, não tem problema nenhum, né? Fazer quantos testamentos quiser. E, obviamente, ele difere o pagamento do imposto, né? Porque se você for agora fazer uma doação, vai pagar o imposto de transmissão e você pode deixar esse problema para os outros, né? Você, às vezes, você não consegue dar conta de tantos problemas que você tem na sua vida. Alguma coisa tem que passar adiante, né? Então, olha, mas é verdade, né? A gente fica querendo resolver tudo, né? Então, peraí, olha só, tem horas que eu falo para o meu cliente, olha só, deixa esse problema para eles, né? Você não vai conseguir resolver todos os problemas. Então, eu sei que está aí na pauta, aumentar a alíquota do imposto de transmissão, isso pode acontecer, se acontecer continuando numa vida normal, né? Vai ter um prazo para a lei entrar em vigor, aí você avalia se doa ou não, né? Mas difere o pagamento do imposto, né? Nem todo mundo está com uma liquidez assim imediata para fazer um pagamento e se despide de dinheiro, que é importante na velhice, né? A pessoa idosa sem dinheiro é muito complicado. A pessoa precisa de um acompanhante dia e noite, né? O primeiro tombo torna a empregada agora tem que dormir mais uma noite. Então, a gente sabe que não é fácil essa vivência. Então, o testamento tem esse lado, né, de diferir o pagamento do imposto. E ele é um ato formal. Isso é muito importante registrar, porque não basta uma cartinha que eu deixei para alguém, né, dizendo o que eu queria, um e-mail, não dá. O testamento é um ato formal. Eu concordo que a gente tem formalidades que talvez não façam mais sentido, a gente tem que pensar no testamento digital. Eu brinco com meus alunos que eles têm que lançar um software do testamento digital, né, fazer uma startup e fazer um lobby no Congresso Nacional para passar o testamento digital, o aplicativo, exatamente. Eu brinco, todas as minhas aulas eu falo isso. Falo, gente, olha só, o pulo do gato vai ser o testamento digital. Um aplicativo no celular, você muda o testamento, né? Então, mas, por enquanto... Exato, briguei, né? Olha só. Mas, por enquanto, o testamento não é assim, né? É um ato formalíssimo e podia ser um aplicativo que já chega para o beneficiário. A pessoa morre e já chega no e-mail, né? E você nem recebeu a notícia que morreu, já chegou, né, no seu e-mail o testamento da pessoa, né? Mas você sabe que outro dia eu estava lendo um livro sobre como organizar a sua vida digital, né? Que a gente tem 1000 fotos, músicas, etc. E tem um site que a pessoa deixa mensagens para os queridos, né? E a mensagem chega, a pessoa falece, alguma coisa acontece que o site sabe, e aí manda uma mensagem para a pessoa que ficou, né? E achei realmente muito bonito a situação. Deus me livre. Bom... Não sei também como o site sabe que a pessoa morreu, também não sei, mas eu li essa ideia que a pessoa recebe a mensagem. Olha, então meu filho, foi muito bom estar aqui com vocês, né? Então... Assombrar minhas filhas. Vou pegar essa água do Anderson aqui enquanto não chega outra, não tem problema. A gente vai trocar. Não, essa é a sua. Bom, enfim, mas tudo para ponderar da formalidade do testamento, que não basta uma cartinha, né? Eu tive um caso engraçado, que era uma senhora que não tinha filhos, não tinha ascendente, né, já estava idosa, e tinha vários sobrinhos. Então, toda vez que ela estava carente, ela falava, vou mudar meu testamento. Aí subiam todos os primos para Petrópolis, ela lia a carta, falava, os primos brigavam entre si, desciam bravos, que um ficou, o outro não ficou. Aí, daqui a pouco, ela fazia de novo, aí os sobrinhos corriam, né? E, no final da vida, ela morreu sem testamento nenhum, porque aquilo era só umas cartas que ela ficava trocando, né? E eu falei, olha só, vocês foram manipulados por ela. A sucessão é pela lei, esquece. Não tem mais nada disso, né? Então, para ponderar aqui que o testamento é formal. Então, tenho que seguir as formalidades da lei. E isso também é uma segurança para o testador, né? Tem um lado de segurança para o testador também, de saber que ele está fazendo aquele negócio de uma maneira consciente. Bom, é importante a gente registrar que temos um limite no direito brasileiro, que é a legítima dos herdeiros necessários. E os herdeiros necessários são os descendentes, os ascendentes, o cônjuge e o companheiro. Então, uma liberdade testamentária limitada quantitativamente.
a 50% dos bens. A legítima hoje está na ordem do dia, uma discussão, se está ok essa legítima em 50%, se estão ok esses herdeiros necessários. Estamos na pauta da discussão da legítima, esse não vai ser o nosso tema, quem sabe a gente marca um outro evento para discutir a legítima dos herdeiros necessários, né? Mas esse é um ponto que a legítima precisa ser respeitada quantitativamente. Mas a gente vai ponderar aqui que ela pode ser também trazida no testamento. Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês é que a gente tem, no direito brasileiro, uma liberdade testamentária qualitativa. O que eu quero dizer com isso? Que o testador pode indicar os bens que devem compor o quinhão de cada herdeiro, e mesmo na legítima dos herdeiros necessários. Então, o 2014 do Código Civil, ele traz essa previsão. Isso já era uma previsão, vamos dizer assim, já era esse o entendimento da doutrina. E aí o Código de 2002 trouxe o 2014 de forma clara. Então, mesmo na legítima dos herdeiros necessários, isso é possível. O que acontece aqui? É que a gente sabe que a herança ela é um todo heterogêneo, né? Tem coisas boas, tem coisas ruins, tem coisas líquidas, não é? Então, pode existir alguma discussão, porque aquela qualidade, ela trouxe uma desigualdade. Vamos imaginar alguém que tem 2 milhões de reais em obras de arte, 2 milhões de reais em dinheiro, né? Aí ela deixa para um filho todas as obras de arte e para o outro filho o dinheiro. Eu ia ficar bravíssima, né, se eu fosse aquele que ficasse com as obras de arte, porque com dinheiro você compra a obra de arte que você quiser, né? E a obra de arte é uma coisa ilíquida. Então, a gente sabe que determinadas situações que possam trazer uma desigualdade que atinge a própria quantidade. Então, o Código, ele traz princípios para partilha, o CPC principalmente, a maior igualdade possível entre os herdeiros, evitar os conflitos, então, a maior comodidade que é evitar o condomínio. Mas não tem assim, critérios cogentes no sentido de respeitar certos vínculos dos herdeiros com os bens. Porque muitas vezes o que a gente acaba vendo é que o patrimônio sucessório acaba vinculando os herdeiros. É um que mora no apartamento, é o outro que usa a casa para fazer o consultório de psicologia, e trabalha no escritório do pai. Então, a gente sabe que, muitas vezes, o patrimônio sucessório vincula os herdeiros. Há vínculos dos herdeiros com o patrimônio sucessório. E esses vínculos, eles não são tratados na sucessão hereditária. E essa é até uma crítica que a gente faz na sucessão, que ela parece neutra, né? Você é filho, herda. Não importa que filho que você é, que patrimônio que você está herdando, parece que não tem uma análise da pessoa que vai receber e do patrimônio que está sendo transmitido. Então, não obstante a gente ter essa questão, a previsão é uma liberdade qualitativa, mas essa liberdade qualitativa deve procurar respeitar uma maior igualdade possível entre os herdeiros, a comodidade e também os vínculos sucessórios, né, entre o herdeiro e o bem. E aqui eu trago para vocês um artigo novo do Código de Processo Civil, que é o 647, parágrafo único, que prevê uma tutela de evidência no âmbito do inventário, que eu acho super interessante esse artigo, porque ele permite que o juiz, antes do inventário acabar, defira para determinado sucessor a fruição de um determinado bem, desde que esse bem, no final do inventário, fique no quinhão daquele herdeiro. Então, isso pode ser muito interessante. Às vezes, a pessoa já trabalha naquele bem, ficou para ele no testamento, ou já mora, aí começa aquela discussão de arbitramento de aluguel, né? A gente sabe que isso vai atrasando o inventário, né? Porque papel em branco e a porta do fórum aberta é uma festa de processo, né? Então, e agora, esse é um momento sem razão, né? A razão está longe, a emoção é que vem, né? Então, a gente encontra situações que vão atrasando, complicando, e essa tutela de evidência, então, mostra que o herdeiro pode já pleitear que o juiz entregue a ele um determinado bem,
ele vai ser responsável, né, pelos ônus e pelos bônus, e no final fica para ele no patrimônio. Então, por que uma tutela de evidência? Está tão evidente que aquele bem vai ficar para ele, seja porque o patrimônio é solvente, porque ele já tem os vínculos todos com aquele bem. Não é? Existe uma fase no processo de inventário que muitas vezes é pulada nos inventários litigiosos, que se chama pedido de quinhão. As pessoas fazem um pedido de quinhão para o juiz para dizer o que elas querem que caiba na sua partilha, né, no seu quinhão, e o juiz vai deliberar a partilha. Então, essa hora, como é que o juiz decide os pedidos de quinhão? Né? Já pensou, todo mundo pede a mesma coisa? Como que eu faço essa decisão? Então, é interessante essa tutela de evidência no âmbito do inventário. Uma outra questão muito importante é a preocupação da proteção de herdeiros menores ou com deficiência pelo testamento, né? Eu acho que essa é uma preocupação recorrente nos planejamentos sucessórios. A gente tem vivido, né, as famílias recompostas, as pessoas tendo filho bem mais tarde. Né? Às vezes, então, tem um pai que tem um filho de 30 e acabou de ter um de 2. Né? E ele fica muito preocupado, porque, obviamente, aquele de 30 aproveitou o pai já há 30 anos. Né? O de 2 está começando aquela convivência. Então, a gente vê muito essa preocupação no planejamento sucessório em relação à proteção dos herdeiros menores, não é? Ou com deficiência. E o testamento, ele também pode ser um instrumento muito interessante para essa proteção, para observar essa proteção. Então, através do testamento, você pode nomear um tutor para o seu filho menor. E, aliás, o testamento não é um ato exclusivo para isso. Qualquer outro documento autêntico pode também ser utilizado para nomeação de tutor. Uma escritura pública, por exemplo. Você pode, através do testamento, fixar os valores destinados aos atendimentos das necessidades do menor, segundo segundo a situação do menor. Né? Então, você, na tutela, pode ter essa liberdade de estabelecer quanto que você quer que seja destinado ao menor, porque se ele tem patrimônio, obviamente que o patrimônio dele é que vai o sustentar. E mais, você ainda pode fazer uma tutela ou curatela, e falo aqui curatela para falar dos maiores com deficiência, né? Compartilhada ou conjunta. Né? Conjunta seria realmente eu dividir. Você cuida da parte patrimonial, o outro cuida da parte pessoal, não é? É lógico que isso também pode ser uma fonte de conflito, mas a gente não tem aqui no Brasil o trust, né? Que é um instituto que permite que você desloque um dinheiro para um lugar e esse lugar, que normalmente é uma instituição financeira, estabeleça divisões e estabeleça como usar o dinheiro. A gente fala do trust como se fosse uma maravilha, mas tem milhões de problemas com o trust. Tem várias brigas feias dos beneficiários com os bancos, que o banco não quer pagar o dinheiro, acha que não é isso, aí discute a cláusula. Então, o trust também não é essa maravilha, tem muitos problemas com o trust também, porque as instituições também nem sempre estão exatamente alinhadas com o interesse daquele que instituiu o trust. Mas, enfim, é uma falta que nós temos aqui realmente, né? Mas a gente tem a curatela ou a tutela compartilhada. Eu tive um caso de uma cliente que ela brigou com a família inteira, tinha um filho com uma esquizofrenia gravíssima, e ela se via já idosa com muita receio do que ia acontecer com o filho dela, porque ela, provavelmente, pela ordem natural da vida, ela ia morrer primeiro e o filho ia ficar sem ninguém, e os parentes que poderiam cuidar do filho eram justamente os que estavam absolutamente brigados com ela. Né? Então, ela estabeleceu uma tutela compartilhada com os amigos. Alguns amigos iam cuidar da parte do patrimônio, e os empregados, ela tinha 2 empregados muito de confiança, iam cuidar da parte pessoal daquele filho. Né? Sabiam tudo, os remédios que ele tomava, como que ele fazia. Né? Então, o compartilhamento pode ser muito interessante nesse momento. E eu trago aqui um artigo do Código que é pouco ventilado, né? Posso dizer para vocês que eu já fiz várias pesquisas na jurisprudência, é difícil encontrar, que é a possibilidade de você nomear um curador especial no testamento. Eu estou lá no 1693, onde, então, eu posso excluir do usufruto e da administração dos pais os bens deixados ou doados ao filho sob a condição de não serem usufruídos ou administrados pelos pais.
Então, eu estabeleço uma previsão em favor de um herdeiro menor e excluo a administração dos pais. E, para isso, tem que nomear, então, um curador especial para tratar desse bem. E essa mesma possibilidade está no 1733, que fala da tutela, que permite, então, que eu institua um menor herdeiro ou legatário, nomeando um curador especial para administrar os bens, ainda que ele se encontre em poder familiar. Então, eu estabeleço aquele menor, meu herdeiro, pode até ser meu filho, porque na parte disponível eu posso ter essa previsão, e nomeio um curador especial. E aí, nas andanças da pesquisa, encontrei um caso em São Paulo, que foi muito interessante. Realmente, olha, eu estou aqui com 5, 6 acórdãos do caso, então foi um caso litigioso, né? Foi bem complicado, porque o testador estabeleceu inalienabilidade, indisponibilidade dos bens, até que os herdeiros completassem 30 anos. E determinou que quem deveria administrar o patrimônio era o conselho de administração da empresa que ele tinha. Então, ele tinha uma empresa muito grande de bebidas, e ele, então, estabeleceu que os bens, ele tinha vários herdeiros, inclusive 2 menores, e estabeleceu que quem deveria administrar o patrimônio até eles completarem 30 anos era o conselho de administração da empresa, sob a supervisão do testamenteiro. E aí, até uma discussão dessa cláusula, porque esses 2 artigos que eu trouxe para vocês falam da menoridade, ou seja, né, 30 anos já passou da menoridade. Só que o que aconteceu nesse caso lá em São Paulo? Eles não discutiram a idade no prazo assinalado, no prazo corrente do processo. Então, quando eles começaram a atingir a maioridade, eles resolveram discutir a cláusula. Só que aí o juiz falou, olha só, agora já tem a partilha. Eu já fiz a partilha, já estabeleci esse gravame, então já precluiu. Por mais que você esteja discutindo aqui que é uma questão de ordem pública, não poder ultrapassar a maioridade, eu não posso mais discutir isso, precluiu. Então, até 30 anos, esses bens não serão administrados por vocês. E o que aconteceu? Como o conselho de administração de uma SA não tem personalidade jurídica, essa cláusula foi reduzida. E quem passou, então, a ser o gestor do patrimônio foi o testamenteiro. Porque o testador disse, determino que seja feita toda a administração pelo conselho de administração da empresa. E aí o juiz falou, não, esse caso não dá para ser o conselho de administração da empresa, porque ela sequer tem personalidade jurídica, é um órgão dentro de uma SA. Então, já que tinha a previsão da supervisão do testamenteiro, o testamenteiro é que vai administrar. E aí, então, fixou-se uma remuneração para o testamenteiro, para o advogado do testamenteiro, porque ele tinha que ficar indo nas assembleias da sociedade, né, na gestão do patrimônio. Ele estabeleceu uma indisponibilidade dos frutos e dos rendimentos até os herdeiros completarem 21 anos, então até 21 anos eles podiam usar o dinheiro só para educação, inclusive em viagens para educação. Então, se fosse fazer um intercâmbio ou um curso, podia. A partir dos 21 anos, entre 21 e 30, podia usar, mas para subsistência. Então, eu tinha, assim, 5 milhões depositados em juízo, né? Tem aqui um depósito de 2 milhões e tanto, e os herdeiros menores, que já começaram a ficar maiores, brigando por aquilo, e o juiz falava, não, olha só, já a partilha já está homologada dessa forma, eu só vou liberar R$10 mil por mês. E aí tinha uma herdeira que falava, essa é uma vida franciscana que eu tô levando. Aí o juiz falava, mas peraí, tá bom, então eu vou botar 15 mil e não vale esse argumento de uma vida franciscana. São 15 mil reais por mês até você completar 30 anos, porque a empresa gerando os dividendos. Eles iam receber no futuro, mas eles queriam agora, né? Imagina, 23 anos, óbvio que queria o dinheiro, né? Mas o que aconteceu, acho que nesse caso? A partilha foi homologada, foi julgada nesse perfil. Então, agora, claro, o testador conseguiu o seu objetivo, mas com muita briga, né? Estou aqui com vários acórdãos, né? Desde 2015 até 2019, então muita confusão no processo, mas a vontade dele acabou sendo respeitada, acho que principalmente porque não se impugnou na hora certa as determinações, né? Então, foi um caso interessante. Ficou até 30 anos, então, eles realmente com a administração do testamenteiro, pagando o testamenteiro para fazer essa administração, não é?
E com esse diferimento do recebimento dos dividendos. Até 21 anos para educação, de 21 a 30 para subsistência, e com 30 podia receber tudo direto. Eu acho que a gente teria chance aqui de discutir, porque o dispositivo fala em herdeiro menor, né? Não fala até 18 anos. Além dos 18 anos, né? Mas foi um caso de preclusão e, então, assim ficou e assim estabeleceu esse caso, mas é uma hipótese interessante. Lembrando que esse curador especial, uma vez nomeado, ele vai ter que prestar contas, né? E, obviamente, que ele vai ter uma remuneração também pelo seu trabalho. Então, tudo isso também tem que ser pensado. Nem sempre isso aqui pode ser a saída... Opa, que saída boa! Não, às vezes pode ser um problema, porque eu nomeio um curador especial que vai ser um conflito com o herdeiro, né? Porque eu vou ter uma prestação de contas, vou ter uma remuneração. Então, a gente está falando aqui de ferramentas que podem ou não se encaixar naquele caso concreto. Um outro ponto também muito levantado e enfim, trazido são as cláusulas restritivas da propriedade, né? A inalienabilidade, a incomunicabilidade, a empenhorabilidade. E essas cláusulas não podem ser apostas em relação aos bens da legítima sem que tenha uma justa causa, né? E essa justa causa, ninguém sabe o que é, né? Porque o Código veio, trouxe 1848 caput, justa causa. E o que é justa causa, né? Porque o legislador ele trouxe conceitos indeterminados, mas não trouxe ferramentas para a gente interpretar o conceito indeterminado, né? Agora, 16 anos depois, o que eu pude perceber na jurisprudência é que não vale aquelas cláusulas, vamos dizer assim, genéricas, né? Que você tem que tentar especificar o máximo possível por que você está colocando aquela cláusula. Então, porque eu tenho um filho realmente com problemas de deficiência, algum problema de falência, né? Que pode acontecer com qualquer um. Enfim, você tem que especificar a cláusula. Cláusulas muito genéricas para evitar a disputa, né? São cláusulas que a jurisprudência tem evitado porque não estão concretizando a motivação do testador. Mas são cláusulas bastante utilizadas, né? Também temos que pensar, porque nem sempre essa cláusula é um benefício, né? Muitas vezes torna-se um estorvo na vida do herdeiro receber aquele bem inalienável, fica, né, preso no patrimônio daquela pessoa. Então, nem sempre é assim o benefício. A empenhorabilidade e a incomunicabilidade são mais leves, né? Porque protege mesmo o beneficiário. A inalienabilidade é que prende a pessoa, né, sem poder vender. É importante que se estenda para os frutos, né? Porque se eu gravar de incomunicabilidade, mas não estender a incomunicabilidade aos frutos, porque no regime de comunhão parcial, os frutos dos bens particulares se comunicam. E esse é um ponto assim, super interessante, porque eu já conversei com alguns economistas falando, mas isso é um absurdo. Porque às vezes você tem um ativo, um capital que você aplica e depois... os frutos, né, os rendimentos passam a ser muito superiores ao capital, né? E os frutos se comunicam enquanto que o capital não se comunica. Então, é importante estender os frutos e rendimentos sob pena de os frutos se comunicarem, né? O item em si, o bem em si não se comunicar, mas os frutos sim. Então, isso é importante para aqueles casados no regime da comunhão parcial, né, que é o nosso regime supletivo, pelo menos até o presente momento. Já caminhando para o final, queria trazer também um outro instituto muito interessante, que é a conversão dos bens da herança em espécie diversa. Também pouquíssimo tratado. Que é você poder trocar o que você tem por outra coisa. Não posso fazer isso com a legítima. Então, por exemplo, eu tenho imóveis e eu digo assim no testamento, olha, eu quero que esses imóveis sejam vendidos e eu quero, então, que o dinheiro auferido com a venda seja partilhado. Eu converto uma coisa em outra. O legislador proibiu a conversão em relação aos bens que compõem a legítima dos herdeiros necessários. Porque tem um lado, né, que realmente, senão a pessoa teria já que a gente tem a legítima, né, já que temos, embora possamos discutir se é pertinente ou não, permitir que o testador convertesse os bens da legítima poderia não ser uma coisa boa, porque o testador poderia inventar, né? Tem dinheiro lá para dividir, que bom, dividir dinheiro é ótimo, né? Porque é uma coisa aritmética, divide, uma continha fácil, é tão bom, né? Dinheiro é ótimo. E aí ele vai e manda comprar obra de arte. Já pensou, né? Uma situação que realmente não faria menor sentido, pelo menos
ao meu ver, o testador determinar que assim o fizesse. Então, com a legítima, foi limitado. Mas eu acho que converter em dinheiro devia poder sempre, né? Porque às vezes a gente vê como um determinado bem é um problema no inventário, né? A gente sabe que um bem que não é passível de divisão, no final é leiloado, porque ninguém tem acordo. Mas eu volto a insistir no papel em branco, né? Porque enquanto eu tenho instrumentos dentro do processo para criar confusão, né? Às vezes a pessoa não faz isso nem por mal, é porque ela está tão envolvida com aquela emoção, né? Para ela é tão mais importante o confronto do que a solução, que se ela te pergunta, né, como advogado, que eu me vejo assim como advogada muitas vezes, a pessoa liga para você com aquele drama no telefone e fala, porque a gente tem que fazer isso, não sei o que lá, nanando, desesperada, e você começa a pensar na cabeça tudo que você pode fazer para atender aquela loucura que a pessoa está te trazendo, né? Então, ela traz para você uma coisa que você começa, não, então tá bom, então fazer uma petição pedindo para ele prestar contas, pedindo para não sei o que lá, e depois você para e pensa, gente, ufa, né? Você sai de casa assim, querendo, né, se ficar mais leve, porque é pesado, né? Não é uma situação fácil administrar. Então, enquanto a gente tem um papel em branco e instrumentos, eu vou ficar brigando, eu finjo que eu quero, depois eu não quero, eu digo que eu vou comprar, e você pergunta para o cliente, mas você vai comprar como esse bem que é indivisível se você não tem dinheiro? Não, eu vou arrumar o dinheiro. É ruim de eu deixar com a pessoa fulana de tal, não vai ficar mesmo, que a vovó dizia não sei o que lá, nananã, e aí fica te cozinhando todo mundo, e na hora H não tem o dinheiro, você tá vendo que não tem, né? Então, às vezes, um bem que é um elefante branco, né? Um bem que você sabe que vai ter litígio, seja pelo tamanho, seja pelo afeto, manda vender de uma vez. Está lá dizendo, vende, transforma em dinheiro. Dividir dinheiro é fácil, rápido, né? E aí não tem um papel em branco com pedidos. Não, eu quero. Aí quem dá mais? Porque o Código de Processo Civil prevê uma licitação em relação a patrimônio que não seja, que não passe bem, não divida bem entre os quinhões das pessoas. Então, pode ter uma licitação no processo. Imagina as pessoas compelidas pela emoção, brigando entre si. Eu dou mais. Agora, ele deu quanto? Eu vou dar também. E fica essa confusão e o processo não anda, né? Então, converter em dinheiro devia poder sempre, né? Nós temos um projeto do IBDFAN de sucessão, né, buscando pensar em novas ferramentas, e uma das ideias do projeto é poder converter os bens da legítima em dinheiro, sempre. Dinheiro pode sempre, né? Mas hoje, enquanto esse projeto ou essa ideia não está na pauta, eu posso converter a disponível, né? Então, quando o bem encaixar na disponível, eu posso pedir que ele seja convertido em outro de natureza diversa, mas, obviamente, o testador não pode ser aqui egoísta, né? Essa ideia que eu dei de converter em obra de arte, você pode até amar a obra de arte, mas é seu gosto, né? O do herdeiro você não sabe. Então, essa conversão também tem um lado do egoísmo do testador. Mas é algo interessante, né? Que pode ser uma ferramenta para o testador. E o meu último ponto é o abandono afetivo, que tem sido tão falado, né, na pauta. Pode ter deserdação por abandono afetivo, né? Isso é tão difícil, né, gente? Porque, às vezes, parece simples falar, não fala com o pai há 30 anos, mas por que não fala com o pai há 30 anos? Né? As relações são construídas de formas muito diferentes. Muitas vezes a pessoa, o pai, não gosto de falar de culpa, né? Porque a gente, em relação a 2, a 3, a 5, sei lá, todo mundo tem um pouco de culpa de tudo, né? Mas são fatos que acontecem e que é muito difícil a gente depois cunhar, botar um selo, isso aqui é abandono afetivo, né? Então, eu tenho muita preocupação com essa ideia, né, do abandono afetivo. Mas eu tendo realmente a ponderar que a gente tem 3 institutos no Código que servem para a mesma finalidade e não parecem estar muito sistemáticos na lei, que é a indignidade, a deserdação e a revogação da doação por ingratidão. As 3 coisas têm por finalidade a perda de uma dádiva, a perda de um bem que você recebeu sem fazer nada em troca. Então, a indignidade todo mundo conhece, atentado contra a vida, contra a honra, você violar a liberdade testamentária, rasguei o testamento do meu pai, indigno, né? Então, pode acontecer isso. A deserdação é quando o próprio testador coloca no testamento a sua vontade de deserdar, né? E são as mesmas causas da indignidade,
mas com outras acrescidas. Então, desamparo em grave alienação mental ou enfermidade, relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho, e aqui toda a doutrina interpreta relações ilícitas como aquelas de cunho sexual. Então, pode formar quadrilha à vontade, não tem problema nenhum. O problema são as relações de cunho sexual na deserdação, né? Mas tem o desamparo em caso de grave alienação mental ou enfermidade, que poderia, então, ser utilizada, né? E na revogação da doação, também as causas são bem parecidas, atentado contra a vida, injúria grave, e tem um item aqui que é a pessoa se recusar a ministrar os alimentos quando podia ter feito. E acho que esse é um ponto interessante, porque o dever de cuidado está na Constituição, independentemente se gosta ou se não gosta, né? Então, o pai tem que cuidar do filho, o filho tem que cuidar do pai, isso é cogente, não interessa se gosta ou não, né? Então, acho que aqui poderia ser um lugar utilizado para a gente avançar no abandono afetivo. Não no abandono afetivo, mas na falta do dever de cuidado efetivamente. E talvez se a gente interpretasse essas causas de uma forma sistemática, a gente poderia, então, ter mais uma opção na deserdação. Porque na revogação da doação, há um entendimento de que as causas não são típicas, que poderia ter outras causas que ensejassem a revogação da doação. Então, será que a gente também não poderia pensar nesse viés para a deserdação, mas dentro do sistema? Porque eu também me preocupo muito com essa saída do sistema, né? Porque aí pode tudo, aí vira uma loucura também, né? Não, é o bom senso. Não, bom senso não é para nada. Bom senso, cada um tem o seu, né? Então, dentro do sistema, né, se a gente pudesse, então, pensar em trazer a revogação da doação por ingratidão, quanto a não ter ministrado alimentos, também para um lado da deserdação, né? A pessoa precisou de alimentos, estava um velhinho com muita dificuldade, o filho podendo prestar, foi instado a fazer isso, até judicialmente, porque se recusava. Quem sabe a gente não possa construir, não um abandono afetivo, mas uma falta do dever de cuidado, né? Acho que isso seria mais produtivo. E aí eu trouxe só alguns casos aqui na jurisprudência, para vocês, que foram casos que realmente aconteceram. Um caso aqui no Rio de Janeiro, que foi uma senhora, né, que na verdade, um caso de um homem que não tinha filhos, não tinha ascendente, mas tinha os irmãos. A família era muito unida com os irmãos. E aí ele conheceu uma pessoa e passou a viver com ela, uma companheira. E ela, então, foi afastando o senhor da família e, no final, provou-se que ela, na verdade, empreendeu maus tratos em relação àquele senhor e levou o resultado morte, né? Não ministrava os remédios, não fazia como tinha que fazer, não dava comida na hora certa. E como na ordem de vocação hereditária ela excluía os colaterais, que eram os irmãos, né? Os irmãos, então, entraram com uma ação de indignidade, e a decisão que foi uma decisão do TJ, aplicou a deserdação por abandono em analogia, que é até uma coisa fora um pouco de esquadro, porque regra restritiva não ensejaria analogia, mas só para a gente pensar e ver como que é um terreno cinzento, né? E ela, então, foi excluída, porque se provou que, em verdade, ela maltratou o marido, né? Ela, na verdade, era uma união estável. Ela foi deixando de cuidar dele, deixando tudo acontecer até ele falecer. E um outro caso em Minas, que foi... Deixa eu ver se é esse caso. Foi um caso em Minas, deixa eu voltar aqui. Que foi um filho adotivo que morava na casa, né? Na casa em frente da família. E era um casal de idosos e o filho adotivo. E aí, quando ele foi crescendo e as pessoas envelhecendo, né? Que o filho cresce e a gente envelhece. A gente não se sente envelhecendo, né? Eu acho engraçado, né? A gente não se sente. Olha para o outro, olha para si e se acha super jovem, né? Mas aí, quando a gente vê o nosso filho, né? Do nosso tamanho, fala, não, realmente eu estou ficando cada vez mais velho. E aí o casal foi envelhecendo e o filho também, né? Foi ficando mais velho. Aí ele saiu da casa, montou uma casinha lá no quintal, no fundo do quintal, e simplesmente abandonou os pais adotivos, né? A ponto dela ter que ir na vizinha para saber como é que tomava os remédios. Porque, gente, olha só, a pessoa idosa, ela fica muito vulnerável. Ela fica em dúvida. Ela se sente indefesa, né? Então, a pessoa começou a ter aquelas doenças crônicas da velhice, né? Que é normal, e não sabia mais como fazer. Tinha que ir na vizinha pedir para como tomar o remédio, tinha que fazer exame, o filho nunca levava. E aí os vizinhos, aquela era uma cidade pequena, uma rua, sei lá, com
com várias casas, os vizinhos começaram a ajudar o casal para fazer tudo. Levava no médico, dava os remédios, montava aqueles caixinhas, né, azul de manhã, verde de tarde, né, aquela coisa toda. E o filho nem aí. E aí, quando, então, ela fez um testamento. Ela, chateada com o filho, fez um testamento, deserdando o filho, dizendo, olha, ele foi meu filho adotivo a vida toda, eu dei todo o amor que eu podia, mas no final ele me abandonou, eu não conseguia fazer nada com ele. E depois, obviamente, que não basta a cláusula de deserdação, né? Tem que provar a cláusula de deserdação em juízo, né? Então, uma coisa importante aqui registrar, porque senão você inventa qualquer coisa e deserda, não é assim. Você faz a deserdação e tem que provar em juízo. E aí, em juízo, os vizinhos foram, todos lá, poderosos, para contar que aquilo era realmente verdade, que eles é que ajudavam a velhinha, e o juiz, então, julgou procedente esse pedido de deserdação, porque realmente o dever de cuidado ficou, né, fora de cogitação nesse caso. Então, eram essas as considerações que eu queria fazer com você. Não sei se eu estendi o tempo, assim, fui falando sem prestar atenção no relógio, mas a ideia era essa, a gente trazer as potencialidades do testamento, e estou à disposição de vocês nas redes sociais, né? Agora ficamos chiques na rede social. Ontem eu falei com a Rose, me manda aquele seu slide que tem o item do Instagram para eu botar no meu também, né? Que até então estava só meu e-mail, agora eu também vou ter o Instagram, ter um slide aqui agora poderoso das redes sociais. Então eu queria dizer que foi mais uma vez um prazer e estou aqui à disposição.